Antes da gente abrir o texto hoje, eu gostaria de compartilhar duas coisas que são importantes, muito importantes nesse tempo. Durante muito tempo na Manancial, e até antes da Manancial, nós tínhamos sistematicamente um material escrito, produzido, que acompanhava o encontro dos grupos e a nossa vida como congregação. No mês de dezembro, nós repartimos com os irmãos material chamado Apacentar. Eu não sei de quanto em quanto tempo, por isso que eu não me ative a numerar, mas Apacentar de 12 de 24, agora nós estamos trabalhando no Apacentar de 1 de 25, vamos trabalhar por mês, né? Se o Senhor orientar mais de um Apacentar, então a gente faz número 2, número 3 dentro de cada mês. Por que a importância do apacentar? Para que a gente possa ter um direcional em casa, uma condução de leitura, além do pão diário. Algum material que leve a gente a buscar esse apacentamento no texto. E que conduza o nosso espírito, nosso coração, nosso entendimento nas coisas que estão sendo abertas para nós nesse tempo. Como o Maicon falou muito bem na semana passada, nada novo. Não temos recebido nada novo. Apenas há um tempo próprio para cada semente e uma estação própria para que cada semente, obrigado, filha, frutifique, floresça e frutifique. Creio que esse é um tempo onde algumas coisas que nós já vimos abundantemente passam a ter uma nova perspectiva, passam a ser enxergadas de uma outra maneira. Não posso contar as inúmeras vezes que abrimos os textos de Romanos 8 e Efésios 1. E como nesse tempo, Efésios 1 e Romanos 8 nos têm sido ministrados de uma forma diferente. Porque esta palavra ela é viva e eficaz. E ela só pode ser aberta quando o Espírito Santo a abre. Então ele abre às vezes com certos entendimentos em um tempo e com outros entendimentos em outro tempo. E esses entendimentos eles não se conflitam, eles se completam. Vou repetir, os entendimentos não se conflitam, eles se completam. Acerca do que temos ministrado nesses últimos dias, algumas pessoas têm me perguntado, pastor, nós estamos estudando calvinismo? De forma alguma. O calvinismo é uma estrutura teológica desenvolvida pós-Calvino, a partir dos estudos dele, das suas institutas, do material que ele produziu. Mas o calvinismo tem algumas convicções e percepções que não são as mesmas que nós temos na abertura do texto. Há alguma similaridade. Mas existem pontos que são muito diferentes. Por que tem tanta gente em pé lá no fundo? Mateus, por que tem tanta gente em pé aí? Não. Acha o lugarzinho. Vamos lá.
Igual café frio, né? Formiga fazendo fofoca no fundo. Meu sogro dizia que tem café 5F, frio, fraco e com formiga fazendo fofoca no fundo. Nós estamos tratando algo tão importante que nós não podemos deixar que nenhum corvo leve nenhuma das sementes que nós estamos plantando nesses dias. Nada pode cair à beira do caminho. Nada. O calvinismo ele é marcado por 5 compreensões básicas acerca do Evangelho de Jesus. Algumas dessas compreensões nós temos, outras não. Dentre elas, a compreensão calvinista de que a eleição em Cristo Jesus, a eleição estabelecida no Senhor, que tem tanto a ver com a nossa identidade e a nossa existência nele antes dos tempos eternos, ela foi feita pelo Senhor a partir, em seu coração e em seu projeto eterno, antes de que Deus visse o homem em seu projeto eterno caído. O calvinismo ele aponta para uma eleição chamada supralapsariana, antes da queda, lapso, queda, supra, antes. E ele ensina que os homens são eleitos para a salvação e para a perdição, indistintamente. O que nós cremos é que no coração e no propósito de Deus, antes mesmo de que qualquer um de nós existisse, Ele nos elegeu, sabendo que no transcorrer do processo, nós, uma vez criados por Ele, cairíamos em Adão. Então Ele elege homens caídos para a salvação. É uma diferença fundamental. É um entendimento infralapsariano, abaixo da queda. Cremos que Deus planejou e projetou as coisas e permitiu que elas acontecessem exatamente na linha histórica em que os fatos acontecem. Criação, queda, salvação. E a eleição na mente e no coração de Deus entra exatamente neste ponto. Vendo em sua graça e em sua misericórdia o homem caído, antes dos tempos eternos, Ele o elege para si mesmo. E predestina todas as coisas para que esse homem seja exposto ao Evangelho de Jesus e possa conhecê-lo e nascer de novo. Uma outra coisa que é importante entendermos é que o calvinismo ele impõe em suas convicções a compreensão de expiação limitada. O que é a expiação limitada? Eles creem que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Se apenas um eleito pode responder à cruz, então Jesus morreu apenas para esses que podem responder à cruz. Então a expiação ela é limitada aos eleitos. Nós cremos que a cruz é para todos e a suficiência da cruz para todos. Mas acreditamos e cremos na redenção específica. O que é a redenção específica? Apenas os eleitos crerão. Entendem a diferença? Jesus morreu por todos, mas a eficácia da sua morte, da sua ressurreição, alcança apenas os eleitos. Então não é a expiação que é a limitada. É a eficácia que é para aqueles que, pelo Espírito, movidos, levados pelo chamado do Evangelho, nascem de novo.
São questões teológicas complicadas de se entender, mas eu gostaria de deixá-las claras, deixar essas questões claras, porque nós não estamos voltando ao calvinismo. Nós cremos nas doutrinas da graça, nós cremos que a salvação pertence ao Senhor, e que entender isso forma a nossa identidade, de sabermos que nós fomos criados, eleitos, predestinados, escolhidos, amados, redimidos, justificados, glorificados, quando nada ainda existia. Então a minha existência e a sua existência não é um conjunto de acasos, mas a minha existência e o fato de eu nascer de novo corresponde ao projeto de Deus para mim. Entende como isso afeta a minha identidade? E a compreensão dessa multiforme graça e da multiforme sabedoria, que faz todas as coisas segundo a prudência, segundo um conselho da própria vontade de Deus. E que outra vontade seria melhor do que essa? Aquela a quem o apóstolo Paulo se refere dizendo que é boa, agradável e perfeita. Que outra vontade poderia atuar efetivamente para que essa tão grande salvação pudesse chegar até nós, senão a vontade do próprio Deus? Aí vai uma perguntinha, né? Quem somos nós na fila do pão para achar que a nossa vontade define alguma coisa? Por mais que tenhamos recebido dele na criação a autodeterminação, a capacidade de desejar as coisas, a volição, a capacidade de querer, mas quando se trata de salvação, é ele quem cria em nós o querer e o efetuar. E quando diz respeito à salvação, todos nós estamos aqui porque ele nos atraiu, ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos chamou, e ele há de nos glorificar para sermos companhia eterna dele. Tudo isso é obra dele. Amém? Por isso a gente se reúne para glorificá-lo. Por isso a gente vem todo primeiro domingo para dizer que Cristo ressurreto é aquele que vai voltar para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Isso é importante estar marcado em nosso entendimento. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Ele é tão amável, Ele é tão incrível, Ele é tão extraordinário, que Ele move o nosso espírito de tal forma que o Espírito nos conduz a querer a Cristo. O Evangelho vem, Cleri, com tanto amor, que ele nos constrange de tal forma que nós desejamos receber isso, mesmo não tendo a menor condição de fazê-lo. Este amor, Gilson, ele é tão extraordinário, ele nos constrange de tal forma que ele nos apresenta Jesus de uma tal maneira, e um amor tão grande, que nós passamos a desejar isso e a querer de fato estar nele. E respondemos pela fé dele e pela fé nele, pelo ouvir da sua palavra. Isso é extraordinário. Não somos autômatos. Fomos conquistados por um amor que não desiste. Se eu pudesse dar a vocês a natureza dessa convicção em meu espírito, eu daria. O que tem sido para mim acordar cada manhã, sabendo que se eu abrir os olhos é porque há um propósito de Deus para isso. E se eu existo, há um propósito de Deus para isso. Então tudo passa a ter uma cor diferente, porque eu entendo que eu sou resultado de um propósito.
não de um remendo. Muitas vezes o evangelho que a gente recebe nos propõe que nós sejamos parte de um remendo. Deus criou o homem caiu, aí Deus teve que providenciar uma redenção. Então a redenção foi um remendo para a queda. Que coisa, né? Aí Deus tentou com Israel, não deu certo. Aí Deus enviou Jesus para tentar novamente. Então nós somos parte de um segundo remendo. Nós somos parte de um propósito eterno que não muda. E se hoje eu e você estamos expostos à palavra, é porque Ele nos amou primeiro, nos escolheu primeiro, nos trouxe até aqui e há de completar aquilo que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Se tem uma causa para você estar aqui, Jaque, e eu estar aqui, Jaque, é porque Ele nos ama. Independente de qualquer coisa. Ele vai nos atraindo, Ele vai trabalhando conosco, Ele vai nos moldando, Ele vai nos dando graça, misericórdia, e às vezes Ele vai fazendo justiça, às vezes Ele vai nos disciplinando, apertando as cordas aqui, ali e acolá, para que a gente permaneça nele. Mas é obra dele. Não estou tentando trazer à tona nenhum parâmetro teológico, calvinista, nada disso. Estou apenas abrindo o texto com o coração mais aberto possível para ser honesto e dizer que se eu estou aqui hoje, eu reconheço que é graça. Tem pouco a ver comigo e tudo a ver com Ele. Me entendem? Então a importância das duas coisas que eu falei, o apacentar, que vai ser esse material que a gente vai estar trabalhando para que vocês possam ter acesso a esses elementos que a gente vai compor de agora em diante, para dar a vocês, pelo Espírito e pela palavra, reflexão, entendimento reflexivo sobre o texto e sobre aspectos que envolvem essa identidade. Nós vamos começar a desdobrar isso. Como que filhos de Deus, nascidos de novo, que entendem que fazem parte de um projeto eterno de Deus, podem não ter prazer de se reunir para adorá-lo? Eu não consigo compreender. Como que pessoas nascidas de novo, chamadas por um projeto eterno, que entendem a sua identidade, pode ter alguma coisa mais importante para fazer no domingo às 19 horas do que se encontrar com o seu corpo para celebrar o seu Deus? Eu não consigo entender. Talvez tenhamos que entender que isso está lá, escrito na orientação do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, no verso 5, quando ele diz: espero que vocês se examinem a si mesmos para saber se vocês estão em Cristo, se Cristo está em vós. Se é que Ele está em vós. E aí no verso 6 ele vai dizer: mas eu espero que vocês entendam que Ele está em vós. Ah, mas qual é o problema? Está te incomodando as cadeiras vazias? Nunca me incomodaram. Já tivemos cultos aqui com 12, 13, 15 pessoas, que foram mais extraordinários do que os que tinham 300. Quantidade de gente nunca me impressionou e nunca me decepcionou. Já tivemos cultos da Manancial com 300 e tantas pessoas, também nunca me iludiu isso. Mas é pelo teor do que estamos recebendo e pela resposta que precisamos dar ao Senhor, porque nós temos lutado para que todos aqueles entre nós possam ter e viver plenamente a experiência de nascer de novo.
e o desinteresse pelo seu reino, pela sua igreja e pela celebração do nome dele, pode ser um forte indício que você precise procurar em você mesmo, se você de fato está em Cristo e Ele está em você. Porque este não é um evento, este é um encontro profético, vivo, corporativo, congregacional, de gente que nasceu de novo, ou que quer nascer de novo, ou que está procurando nascer de novo. Quantos estavam à beira do mar comendo pão? Jesus multiplicou? 2 multiplicações, não foi? Na primeira, 4.000 fora mulheres e crianças. Na segunda, alguns comentaristas dizem que 5.000 fora mulheres e crianças. Há um conflito de talvez as 2 multiplicações seriam uma só. Isso é para quem entende essas coisas, eu não entendo disso, né? Tem um personagem de um canal da YouTube que eu gosto muito de ver. Alguns já viram o Burrão? Já viram? O Burrão? Ele nunca saiu da 5ª série. Mas ele está sempre antenado e ligado com tudo que está acontecendo e ganha um dinheiro violento. E os parceiros, amigos dele da 5ª série, que hoje têm MBA, mestrado, doutorado, vivem duros e ostentando. E ele sempre diz assim: eu não tenho essa competência toda. Eu não saí da 5ª série. Eu não tenho essa competência toda para ficar lidando se é 2 multiplicações, se é 3, se tem uma a mais, se errou a conta. Isso é coisa para quem quer procurar umbigo em Adão e por aí afora. Mas havia uma multidão quando ele estava multiplicando o pão, não foi? Depois há um momento onde ele envia alguns para ministrar, para pregar. Quantos? 70. Alguns autores também dizem que eram 72. Houve alguns momentos em que ele ficou apenas com os 12. Em João 6, por exemplo, depois da multiplicação dos pães, de tudo aquilo que aconteceu, quando Jesus começou a apertar as cordas, quando Jesus começou a ajustar, o que começou a acontecer? Alguns foram saindo. Ficaram só os 12. No momento de maior angústia do Getsêmani, quantos estavam com ele? 3. Quando ele foi à cruz, quantos estavam com ele? Ninguém. Não, João estava assistindo a sua crucificação. Isso. Ele diz: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mas quando ele subiu à cruz, ele subiu sozinho. Vocês acham mesmo que números me impressionam? Vou contar um segredo para vocês que vocês não sabiam. Em 2019, eu recebi um convite para assumir uma igreja em Fortaleza, de 2.500 membros. Com um apartamento no 12º andar de frente para a praia e uma Duster na garagem como carro pastoral. E eles disseram: quanto tempo você precisa para pensar? E eu disse: 3 segundos. Mas você não quer orar? Não tem por que orar. Eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu estou aqui. E eu sei que a minha existência está ligada a esta congregação. O tempo em que Ele quiser. E com a mesma naturalidade que eu digo a vocês
Se chegar o tempo onde Ele diga, não é mais, vocês serão os primeiros a saber. E como eu não tenho para onde ir, eu vou me assentar numa cadeira dessa e aprender. Vou para onde? Vocês representam o que eu acredito ser igreja. Para onde eu iria? Então é importante a gente entender que esses materiais que serão produzidos esse ano, chamados apacentar, eles visam questionar, instruir, levar você a pensar, refletir, e é um clamor para que o Espírito apacente o seu espírito nesse entendimento. Amém? Beleza? Vamos abrir o texto? Vamos voltar a Efésios 1. Agradeço de coração ao Dil e ao Maicon por terem aberto os textos com os irmãos dos últimos domingos. Ao Dil por ter nos socorrido, eu estava em primavera e Maicon adoeceu. E agradecer ao Maicon por nos repartir com tanto carinho o que nos foi repartido tão precioso na semana passada. Efésios 1. Vamos voltar ao texto da oração de Paulo. Paulo vai orar pelos irmãos de Éfeso a partir do verso 15. Estão comigo aí? Por isso, ouvindo eu também da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e do vosso amor uns para com os outros, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E ele vai dizer para que ele ora. Olhem o verso 17. Para que ele ora? Vamos ler? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Até aí. Vamos relembrar o que o apóstolo Paulo faz. Ele ora, pedindo para que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu espírito de sabedoria e de revelação a abertura dos olhos do entendimento. Incrível, né? Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês pelo pleno conhecimento, tratamos disso aqui já abertamente, a palavra pleno conhecimento, epignosis, tem a ver com conhecimento relacional. Então ele pede que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo relacionamento que ele tem com vocês, dê a vocês, ao espírito de vocês, o espírito que possa dar sabedoria e revelação, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Então ele pede para que isso seja uma convicção espiritual, interior. Certinho? E ele pede 3 coisas. A primeira: não, para que saibais, lá no verso 18, para que saibais, isso, vão ter 3 qual seja a esperança da vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente
grandeza do poder dele sobre nós os que cremos. Então ele vai pedir 3 coisas. Qual é a esperança da vossa vocação? Qual a riqueza da herança que vocês receberam nos santos? E o terceiro, qual a sobreexcelente grandeza do poder que opera em vocês? Estão comigo, né? Isso está no Apacentar 1 que eu passei para vocês em dezembro. A esperança da vocação tem a ver com a realidade da nossa identidade. Vocacionar significa chamar pelo nome. Chamar pelo nome significa dar identidade. Certo? Então ele ora para que os irmãos de Éfeso e nós, os que cremos, possamos entender para que nós fomos salvos. Qual é a identidade que temos, uma vez que fomos eleitos, predestinados, chamados, redimidos, remidos, resgatados, recebemos o Espírito que nos fez nascer de novo, regenerados, santificados, justificados e glorificados. E isso no coração de Deus já. Ele nos vê prontos, mas santificação e glorificação, santificação estamos no caminho, glorificação vamos chegar lá. Santificação é o nosso caminho, glorificação é onde nós vamos chegar. Amém? Claríssimo isso? Ele pede para que compreendamos a dimensão da nossa identidade. Já abrimos textos e tratamos disso abertamente em pelo menos 2 ministrações de mais de 1 hora com os irmãos. Eu espero que os irmãos lembrem pelo menos 15%, 20%. Hoje não há razão para não lembrar. Nós temos nas lives nossa identidade em Cristo 1, 2, 3 e 4. Essa, Pedro, será a nossa identidade em Cristo 5. Então, se você tem alguma dificuldade de recordar, vai lá, põe no fone, põe no carro enquanto você estiver indo trabalhar, põe na televisão enquanto você está fazendo o almoço ou limpando a casa, e vai recordando isso. Mas a nossa identidade está relacionada com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versos 29 a 30. Irmãos, não precisam abrir, só vou recordar. Porque os que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é a nossa identidade? Sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, semelhantes a Ele. A fim de que Ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Então ele diz que tem a ver com a nossa identidade sermos filhos de Deus, nascidos de novo, recebermos a vida de Deus dentro de nós. Ok? Estão comigo? E aí ele vai dizer, aos que predestinou para serem filhos, a este também ele chamou. Ele trouxe a realidade do Evangelho, a fim de que o indivíduo pudesse crer em Jesus. A estes que ele chamou, ele também justificou, ele pôs sobre esses a sua justiça. E aos que justificou, a estes também glorificou. E no plano eterno deles já está pronto. E nós estamos a caminho disso. Quando ele voltar para cumprir aquilo que ele nos prometeu, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, aí seremos glorificados. Mas é fato consumado no projeto de Deus. Lembra quando eu abri esse texto, eu disse para os irmãos que os verbos aqui têm um aspecto grego auristo, e o auristo é uma ação terminada. Interessante isso, né? O glorificado é tão certo no futuro quanto todas as outras coisas foram no passado. Isso porque aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la e aperfeiçoá-la até o dia dele. Amém? Estão comigo?
o que tem a ver com a nossa identidade. Se pudermos voltar os olhos aí em Efésios capítulo 1, de 4 a 9, vamos elencar pelo menos 3 coisas. Verso 4 diz: Ele também nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que mais tem a ver com a nossa identidade? Verso 5, nos predestinou para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bem-querer da sua vontade. Estão comigo? Terceiro aspecto da nossa identidade. Em quem temos, verso 7, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, quando ele nos descobriu o mistério da sua vontade, aquilo que ele propôs dele mesmo, em tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, a salvação e a nossa regeneração, nos tornando semelhantes a Jesus, fazendo convergir em Jesus quem nós somos hoje. Cristo em vós, a esperança da glória. Repitam comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Está claro isso, queridos? Não estou pedindo para vocês dizerem amém. Amém, amém, isso tudo é verdade. Está claro isso? Que é amém eu sei, né? Beleza, mas está claro? Verso 18, ele vai começar a dizer a segunda coisa pela qual ele ora. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Nós já começamos a trabalhar isso aqui também, mostrando que essa realidade de herança é para quem é filho. Eu posso olhar para as coisas que Luiz tem, que ele construiu com o suor do seu rosto, e dizer: nossa, eu gostaria tanto de ter uma herança como a herança do Luiz, mas eu não posso, porque a herança dele pertence aos seus filhos, e a herança do meu pai, a minha, a Enéas e a Dudu. Do Enéas está aqui hoje para não me deixar mentir, que é nossa. Nós vamos repartir tudo quando chegar a hora. Herança é para quem? É para quem? Para filho. Aí nós vamos entender o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. No verso 13. Em quem também vós estáis, ele está se referindo a quem? A Cristo, com o fim de sermos, para o louvor da glória da sua graça, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Ele diz: vocês também estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, recebestes o quê? O selo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o que esse Espírito Santo é? Vejam o 14. Ele é o quê? Ele é a garantia, essa é a melhor versão. Algumas versões trazem penhor. Penhor tem mais a ver com aquilo que você dá em troca de alguma coisa, né? Você penhora. Pelo menos na língua portuguesa. Mas o termo original significa garantia. É aquela coisa que quando a gente compra eletrodoméstico, os caras ficam empurrando na gente: garantia estendida, garantia estendida. O que eles querem? Que se tiver problema, eles vão dar outro. Esse Espírito Santo, ele é a garantia. De quê?
Ele vai usar uma expressão interessante, para a redenção da possessão adquirida. Eu fui olhar no original, e o termo original ele traz com mais simplicidade isso. É o pagamento que nos proporciona a liberdade. O Espírito Santo é a garantia que nós somos comprados com o sangue de Jesus. E que Ele pagou o resgate para que nós pudéssemos ser livres para o louvor da glória da sua graça. Aquilo que nós recebemos de possessão, de herança, é o próprio Espírito que nos dá a garantia de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e que somos dele. Por isso ele usa a palavra selo. E eu lembro que quando eu expus o texto para os irmãos, eu falei de selo como aquele sino ou anel que os reis da antiguidade, ou os senhores da antiguidade usavam para marcar propriedade. O selo romano ele não podia ser quebrado. Esse foi um grande problema no sepulcro de Jesus. Ao ser sepultado, como ele foi sepultado como um morto político, o seu sepulcro estava selado. E ninguém em sã consciência seria besta de quebrar o selo romano. Porque quebrar o selo romano era uma agressão ao próprio César. Oi? Isso, só quebra com permissão. Ah, não, sim. Essa é uma coisa mais impressionante, das mais impressionantes na ressurreição. Em Evidências que Merecem um Veredito, há uma colocação interessante do George MacDowell. Ele diz que o selo foi quebrado de dentro para fora. Porque quando a porta do sepulcro se abriu, ela se abriu dentro para fora. Não sei se os irmãos têm uma ideia de como funcionava isso, mas era uma pedra grande que rolava numa calha. Então ela era empurrada para baixo. Para ser empurrada a calha acima era um negócio complicado. Por isso que Jesus disse, quando mandou Lázaro sair, tirai a pedra, porque Lázaro sozinho lá de dentro não ia dar conta de... Alguém precisava ajudar e tirar a pedra, porque os sepulcros eram feitos assim, eram pedras que rolavam em calhas, e eram muito bem encaixadas para que não houvesse mau cheiro. O selo de que nós somos propriedade de Deus é o Espírito Santo. O selo que nos dá a garantia que nós somos filhos de Deus e pertencemos a Ele é o Espírito Santo que nos foi dado. Ninguém tira isso da gente. Este selo é a garantia de que nós fomos e de quem nós somos. Abra comigo, por favor, Romanos 8, versos 14 a 17. Olha como esse Espírito nos dá a garantia de quem nós somos, ou de que nós somos propriedade de Deus. Romanos 8, de 14 a 17. Estão comigo aí? Amém? O que diz aí? Podem ler. Quem são os filhos de Deus?
todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer: então vocês não receberam o espírito de escravidão. Chamamos Abba Pai, meu papai. É algo íntimo, não é um pai qualquer, é o meu pai. Ninguém mais poderia ser meu pai, senão seu Cici. A não ser que seu Cici encerrasse a vida dele e eu fosse adotado. Deixa eu falar uma coisa para você, está coçando. Eu não ia falar isso, mas eu não estou aguentando. O que o Espírito Santo faz conosco quando Ele nos dá o Espírito de adoção é algo extraordinário. Porque Ele pega um indivíduo como eu, rendido no meu próprio pecado, escravo da minha própria vida, dos meus pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como é descrito lá em Efésios 2, por natureza filho da ira. Ele vai implantando em meu espírito, o Espírito Santo vai implantando no meu espírito a convicção de que eu sou filho de Deus. E esse espírito de adoção, ele vai me movendo de tal forma, que ele pega a semente de Deus, que é a palavra, e fecunda o meu espírito com esta semente. E aí, ao invés de eu ser adotado, ele me dá o poder, e o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, para gerar a vida de Jesus dentro do meu espírito. Ele pega o esperma, o esporo, a semente, a natureza de Deus e coloca dentro do meu espírito morto. E aí o espírito de adoção, que me levaria a ser filho adotivo, ele entra em meu espírito e gera em mim a natureza do próprio Deus, me tornando filho legítimo, nascido de novo, semelhante a Jesus. Eu sabia que a gente ia confundir vocês. O espírito de adoção, ele se move em meu espírito para me dar convicção de que eu sou filho de Deus. Observem isso. Ele vai dizendo: porque recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, e ele vai dizer: e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Mas como esse espírito de adoção ele funciona? Ele vai me conduzindo a entender a filiação, que Deus é meu Pai. Então ele vai me dando convicção de adoção. Eu sou filho. Nesse processo, ele pega a semente de Deus, que é a palavra. De acordo com o apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos regenerados pela palavra da verdade, que é a semente incorruptível. Ele pega essa semente viva de Deus, que é a palavra dele, e semeia em meu espírito morto. E aí o meu espírito morto para Deus, que era espírito que era operado pela desobediência, ele passa a receber o quê? A própria vida de Deus em minha vida. E esse mesmo Espírito vivifica o meu espírito e se une ao meu espírito para trazer para mim a vida de Deus. E aí, eu não sou apenas adotado, eu sou gerado outra vez, espiritualmente, à semelhança de Jesus, para ser filho legítimo e não adotado. Todos que nasceram de novo são legítimos filhos de Deus, porque a natureza de Deus habita neles. Somos por adoção porque não éramos antes. Foi necessário que Jesus se tornasse filho
para que outros filhos pudessem nascer e aquilo que Ele projetou no tempo eterno, que nós seríamos a sua companhia, pudesse acontecer com a gente. Por isso nós somos predestinados para sermos filhos por adoção em Ele, em Jesus. Isso é extraordinário. Só isso seria suficiente para a gente jogar essas cadeiras para cima e pular de alegria aqui até de manhã. Mas a gente é amarelo mesmo. Eu entendo. Talvez a gente até faça isso por um time de futebol. Talvez a gente faça num show bacana, num gospel. Né? Mas as verdades espirituais às vezes não nos movem ainda, mas vai haver um tempo em que vai mover. Vai ter um tempo em que palavras como essa serão respondidas com cadeiras voando e gente pulando, porque eu creio que elas serão aprofundadas em nosso espírito. Deus está começando algo conosco e Ele sabe exatamente onde Ele quer nos levar. Não é para uma realidade de ilusão, é para uma realidade de caráter. O que Ele quer é aprofundar o seu caráter em nós. E quando o caráter dele estiver em nós, então nós teremos os valores dele. E as nossas importâncias vão começar a mudar. Aquilo que eu acho que é imprescindível não vai ter mais valor. Vai ter valor o que tem valor para ele. E aí nós começamos a nos tornar a noiva que ele quer, sem mácula e nem ruga. E como os dias estão perto, preparem-se para o tempo de transformação. Haverá um avivamento. Esquece isso. Será a palavra moendo corações, esfregando os nossos espíritos, para formar em nós o caráter de Jesus. Não será barulhento, não será nhenhenhê, não será oba-oba, não será bababá, será caráter. Aí, quando o caráter dele estiver espontando em nós, ele derramará sobre nós o seu poder como nunca foi visto em nenhum tempo. Porque ele fará novas todas as coisas. E nós vamos ver gente morta levantando. Nós vamos ver gente cega enxergando. Eu lembro do Júnior, quando ele era garoto, ficava lá em casa, né? A língua do cego fala. Lembra disso? Os olhos do mudo. Aí é mole, né? Mas o aleijado vai pular de alegria. O mudo vai cantar. O cego vai enxergar. Essas eram as doenças mais comuns na época de Jesus. Ele tinha que citá-las. Mas nós vamos ver coisas, muito câncer voando no espaço, muita gente sem perna e sem braço dançando e pulando diante do Senhor, porque isso vai começar a acontecer nas ruas, isso vai começar a acontecer nas filas de supermercados, porque Jesus nunca fez culto para libertação e cura. As curas fluíam onde Ele estava, onde Ele passava. E nós somos semelhantes a Ele. Quando o nosso caráter for formado à semelhança dEle, então essas coisas nos seguirão, diz Marcos 16. E sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com o nosso ego? Nada, porque nós teremos o caráter de Jesus. Seremos simples e humildes de coração. Nosso grande drama é que nós somos humildes como aquele indivíduo que ganhou a medalha de humildade. O dia que ele usou, perdeu, deixou de ser humilde.
Ele ganha uma medalha de humildade, faz o quê? Põe no peito, deixou de ser humilde. Sabe por quê? Os sinais ainda não foram derramados sobre nós? Porque ainda nos falta o caráter de Cristo. É por isso que alguns precisam ficar produzindo sinais aqui e ali para chamar a atenção. É por isso que tem muito pastor aprendendo a ser hipnótico, fazendo hipnose, hipnotizando dentro do púlpito. Infelizmente, tem muito pastor embarcando em autoajuda, tem muito líder religioso vertendo aí um monte de coisas que a gente se assusta, mas nós esperamos na palavra e ela diz que esse caráter será formado dentro de nós, à medida em que nós somos filhos de Deus, e quanto mais somos filhos, mais dele, menos de nós. Quanto mais dele e menos de nós, mais poder, mais vida, mais graça vai fluir pela gente. Porque mais nós vamos entender que não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Quer saber qual é a herança que nós vamos receber? Sermos semelhantes a Jesus. E eu pensei que fosse um negócio bom, assim, tipo umas granas, umas prosperidades, uns carros zero. Jura mesmo? Que toda sorte de bênção espiritual que nos foi dada em Cristo Jesus vai ser traduzido por bens materiais? Se são coisas de um rei de outro reino, as coisas que receberemos serão de outro reino. E quando esse reino começar a fluir pela vida dos filhos de Deus, o texto diz que a própria natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Opa! Aí nós começamos a falar de herança. É o próprio Espírito. Abra comigo, por favor, em Gálatas, para a gente poder terminar hoje. 9:2. Eu sabia que não ia dar para fechar, mas eu ainda me iludo. Gálatas capítulo 4. Olhem os versos 5 a 7. Pode começar no 4. Vamos ler juntos? Espera aí que alguns ainda não encontraram, só um minutinho. Achou aí, Eli? Roubaram o Gálatas da sua Bíblia? Ué, quando você saiu de casa estava aí, né? Achou? Gálatas 4? Achou aí? Então beleza. Começando no 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou o quê? Aos vossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está claro de que herança nós estamos falando? Está claro como podemos receber essa herança? Se somos filhos. O pão diário dessa semana é a repetição de alguns textos que os irmãos já leram pelo menos umas 10 vezes. Alguns vão olhar e vão dizer assim, isso aqui de novo.
Alguns vão abrir e vão falar assim: oh, glória a Deus, isso aqui outra vez. Quantas vezes você almoça feijão na semana? Carne. Vou fazer igual o goiano. Carne. Quantas vezes você come carne na semana? Quando você pega o seu prato para comer, você reclama que tem carne? Aí quando você pega Efésios capítulo 1 de novo, no pão diário, você olha e fala assim: ah, outra vez. Você não come carne todo dia? Eu também como carne todo dia. A propósito, se não tiver carne, eu não almocei. Esse negócio de fruta, legume, verdura é uma bênção para os outros. Isso me faz lembrar Laura, né, Enéas? Isso me faz lembrar Laura. Enéas e Michele faziam uma alimentação saudável para Laura. E uma vez ela sentou para comer, Enéas e Michele comendo um bife e tal, e ela falou assim: pai, por que eu tenho que comer isso aqui? Aí Enéas disse para ela: porque isso é saudável. Ela disse: pai, por que só eu como saudável aqui em casa? Verdade ou mentira? Oi? Então. Aí a gente coloca um filezão para você em Efésios 1, para você comer de novo, você vai falar: ai, Efésios 1 de novo. A gente coloca Romanos 8 para você ter mais uma oportunidade de ler, você olha, já decorei esse negócio de Romanos 8. Se você quiser fazer um programa de leitura da Bíblia anual, eu te ofereço um programa. O Pão Diário não é um programa de leitura anual. O Pão Diário é alimento específico para que você acompanhe em casa aquilo que a gente está abrindo aqui em cada domingo. Quem entendeu, comeu. Quem não entendeu, faz carinha de gotó. Ai, Efésios 1 de novo. Ai, Romanos 8 outra vez. Eu amo aquele personagem lá vocês já viram aquele personagem do YouTube, a Amanda? Tem uma tal de Amanda. Ela fala: ai, Amanda e tal. Ela vai comer carne. Ai, eu não vou comer carne, eu sou vegana. Aí eu ponho um filezão para você de Efésios 1, você vai falar: ai, eu quero ser vegana. Entendam que existe um propósito. Cada vez que você abre textos como esse, você é exposto à palavra. E se você lê com um coração sincero, isso te alimenta. Assim como a minha princesa ali, eu não reclamo de comer carne todo dia. E a propósito, se irmãos quiserem me convidar para almoçar, lembrem-se disso. Vegano não. Vegetariano muito menos. Carne. Salada de onça. Qual é a salada que onça come? Fatia de picanha, fatia de... Só fatia de... folhas de picanha e tudo mais. Queridos, entendido? É disso que nós estamos falando e é por aqui que nós vamos prosseguir. Na semana que vem nós vamos abrir esse mesmo texto para entender a terceira questão que o apóstolo Paulo ora acerca da nossa identidade. Qual a suprema grandeza do poder que opera em nós. Aí nós vamos começar a entender quem é o Espírito Santo. Não quem é o Espírito Santo no processo relacional, porque isso nós já aprendemos
naquele livrinho que todo mundo tem, 40 dias com o Espírito Santo. Nós vamos aprender quem é o Espírito Santo dentro do propósito eterno de Deus, para nos dar poder para viver como filhos dele. Feche os seus olhos. Como diz um irmão que caminha conosco, ele não está aqui hoje, por isso eu vou falar. Ele diz: não vai ter cantoria? Não, hoje não vai ter cantoria. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Porque o Senhor vive em nós. E o Senhor tem lutado em nós para formar em nós a identidade de Jesus. O Senhor tem lutado neste tempo para nos fazer mais do que religiosos. Continua operando isso sobre nós. Continua completando aquilo que o Senhor começou, o Espírito Santo. O Espírito de Cristo. O Espírito do Deus vivo. E nessa semana, enquanto trabalhamos, andamos, vivemos, convivemos, fazemos as nossas coisas, vai operando o nosso coração, o nosso espírito, para permanecermos em Jesus. Vai formando o teu caráter dentro da gente. Nós precisamos disso. Por isso clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma semana de paz, de graça e de misericórdia.